Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Que bom estar aqui com vocês hoje. Para falar a verdade, acho que a gente estava com saudades, né, de ter um evento, de poder nos encontrar. Todos me ouvem, acho, né? Brincadeiras à parte, como a gente fez no anterior, espero que vocês estejam aqui comigo, mas vamos participar um pouquinho de cada, né? Bom, vamos falar um pouquinho de automação e, particularmente, eu trouxe aqui uma primeira ideia de pensamento para vocês, né? Hoje em dia, até conforme eu estava assistindo o meu colega aqui da Big, eu comecei a me deparar com algumas circunstâncias, né. Hoje, cada vez mais, a gente está buscando mais e mais automação. No nosso dia a dia, né, não é só no trabalho, é em tudo que a gente pode. A gente tem a Alexa hoje em casa, que se você pode, você coloca tudo para ela fazer. O pessoal até brinca, né, só falta pedir para ela fazer comida, porque a ideia é dela fazer o máximo de coisas para você realmente poder utilizar do seu tempo de uma melhor forma. Então a gente percebe que hoje, quando a gente para pensar um pouquinho, o quanto eventualmente as nossas rotinas do dia a dia impactam a nossa atividade, né? O nosso acordar, o que eu tenho que fazer, o que eu posso deixar isso de maneira automática, o que eu posso já deixar programado, o que eu posso deixar de uma forma que amenize os erros e os impactos. Eu falo que a gente já acorda pensando nessa possibilidade, né. Então eu trouxe essa ideia dessa pergunta para vocês, se você já pensou como as suas rotinas manuais podem impactar no seu dia, porque não é só a rotina do trabalho, né, é a rotina do seu dia a dia particularmente. Tá. Aí a gente sai um pouquinho da caixinha do trabalho e a gente precisa pensar no nosso dia a dia quanto profissional. E aí, quanto profissional, a gente tem algumas lições, né. O mundo fiscal, do qual eu faço parte, né, eu brinco que eu não vou falar a minha idade, também não vou falar quanto tempo estou no mundo fiscal, mas eu posso dizer que eu estou pelo menos uns 20 anos no mundo fiscal já. A gente perde muito tempo, né, em trabalhos repetitivos, em rotinas que a gente tem que sempre refazer, reconfirmar, como o colega falou, né, quem faz também confirma, então não faz muito sentido algumas coisas e o quanto a gente perde de oportunidade, porque a gente foca muito numa atividade e deixa de fazer a outra. Tá. Então, Ana, mas você está falando de automação fiscal. O que a gente pode trazer aqui para vocês quanto ideia de automação fiscal? Se eu saio um pouquinho das minhas rotinas do dia a dia e começo a pensar um pouquinho nas rotinas que eu identifico no dia a dia do meu usuário, eu trouxe algumas caixinhas aqui só para vocês pensarem o quanto fazer o manual ou o quanto não se preocupar em automatizar isso pode gerar impacto para você, usuário, para você, gestor, e até para você, diretor da empresa, que quer cada vez mais agilizar os trabalhos e fazer dele uma melhor qualidade. Então, quando a gente fala de automação, geralmente o pessoal se preocupa só no quê? Eu vou automatizar, vou deixar de fazer aquele meu trabalho manual para eliminar erros. Mas não é só erros, né? É esforço repetitivo, é desgaste. Hoje em dia, a gente percebe que os usuários, eles não querem mais ficar trabalhando só com a planilha. Apesar que eu brinco, né? A planilha, para mim, é o meu grande... eu falo que é o meu grande concorrente, né? Que é o SAP, Sistema Avançado de Planilha Excel. Porque todo mundo tem aquela planilhinha para fazer um checklist, para fazer uma conferência. Você pode ter o resultado no sistema, mas você vai ver se bate com a sua planilha. Mas muitas vezes o tempo que você gasta nesse tipo de trabalho, ele é demasiadamente oneroso. Então não é só eliminar erros, né, para você melhorar o seu tempo mesmo. Além de eliminar erros, a gente precisa pensar no seguinte: hoje, cada vez mais, quando a gente consegue de alguma forma integrar as suas funções e as suas rotinas, você naturalmente consegue aumentar a segurança. Por quê? Porque eu estou melhorando o dado, então naturalmente estão me dando alguns sinaizinhos aqui. Tá tudo ok? Não? Eu acho que eles não estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou? Então tá. Me sinalizem, porque é estranho isso daqui ainda, hein? Bom, então a gente fala de eliminação de erros, mas não é só eliminar erros, né? Quando você pensa num processo de automatizar, e aí eu estou falando de rotina fiscal, então eu estou levando para o lado profissional, e naturalmente aqui a gente está falando de rotinas tributárias como um todo, até porque, né, boa parte do que vocês trabalham hoje em dia, ou do que vocês são responsáveis, a gente trabalha com o governo, né? Então, não é simplesmente você se preocupar em estar atendendo às regras e às normas tributárias, é você estar em compliance com a empresa e com o governo.
Então, você tem algumas preocupações, eu preciso eliminar erros, eu preciso garantir que a informação está segura, eu preciso, naturalmente, ter uma maior organização, porque senão eu não dou conta de tudo, né? Hoje em dia, a gente vive pagando incêndio, é muita coisa para se fazer, com pouco tempo e pouco braço. Porque, infelizmente, também a gente sabe que existe, periodicamente, uma redução muito grande de pessoas no dia a dia, de trabalho, então você, naturalmente, acaba ficando bastante sobrecarregado. Isso faz com que a empresa comece a visualizar, e naturalmente é o que a gente busca, né, e aí até falando quanto a Thomson Reuters, do qual eu represento, a gente busca trazer um pouco mais de facilidade para vocês, garantir que as rotinas não deixam de ser atendidas, mas garantir que a sinergia de todo esse processo, além de automatizado, ele seja seguro. Porque não adianta eu dizer que eu estou gerando uma situação, de certa forma, mais ágil, mais fácil, mais flexível até para o usuário, muitas vezes, porque a automação permite isso, né? Ele tem uma flexibilidade de mudar a rotina dele periodicamente, não está dando certo, ele muda o fluxo, mas eu preciso garantir que eu estou atendendo a todos os processos que ali são necessários. Então, a gente precisa garantir uma melhor eficiência. Tá. Mas aí, Ana, quando a gente fala de automação, qual que é a grande preocupação? A gente tem muitas coisas a fazer, muitas vezes a gente tem muitos sistemas. Hoje, né, eu falo que assim, a gente trabalha com muitas empresas e muitas das quais eu converso, eles sinalizam para mim que eles têm uma coxa de retalho, né? Porque as empresas elas também vão adquirindo outras, aí vai criando um grande boom de sistemas e esses sistemas não se conversam. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é de trazer para vocês uma visão de solução que a gente fala end-to-end, que é justamente do processo inicial da cadeia tributária, e aí é um processo inicial da cadeia tributária no sentido de ERP, realmente, né? Então, aonde nasce a informação? A informação, teoricamente, não nasce numa planilha, teoricamente ela nasce num sistema de gestão, e dali ela é expurgada e ela vai para outros ambientes e outros sistemas. Então, o que a gente pode falar? Deixa eu só complementar um pouquinho antes que eu me adiantei aqui. A gente falou daqueles impactos, aí eu resolvi colocar essa balancinha, por isso que eu coloquei essa balancinha hoje. Quando a gente coloca como um comparativo, muitas vezes o usuário, quando vai falar para o gestor que ele acha que é interessante adquirir um sistema para trazer um pouco mais de agilidade, um pouco mais de facilidade, o gestor ele vai pensar assim, mas o que isso vai trazer benefício para mim, né? Geralmente, eu vou colocar um novo sistema aqui, eu vou automatizar, eu vou gastar dinheiro, né? Então vamos pensar nessa balancinha. A empresa tem um grande número de empresas, de sistemas que necessitam de gerenciamento. Então, a gente está falando aqui de planilha, de RPs, de legados, né, de coxas de retalho, de sistemas que não se conversam. Eu tenho um alto volume de processos repetitivos e manuais. Então, geralmente, o usuário está o quê? Está defendendo também que aquele volume que ele faz no dia a dia, de maneira periódica e repetitiva, faz com que ele perca tempo. Porque eu falo que o usuário ele acaba só fazendo o que precisa ser entregue. Ele geralmente não faz um trabalho estratégico, porque ele não consegue estudar aquele assunto, né? Ele só fica apagando incêndio. Naturalmente, se ele só está apagando incêndio e ele está repetindo os processos de forma repetitiva, sendo redundante, eu estou baixando a qualidade do meu dado, né? E hoje é o quê? O último evento que eu estive lá, em 2019, teve um rapaz, um colega do governo, que ele comentou assim, vocês têm que entender que hoje o grande petróleo é o dado. Então, se o dado que você tem ele na mão, tem na planilha, tem num sistema, não for bem utilizado, ele vira contra você. Naturalmente, você nem se percebe. Geralmente, você só vai perceber quando aquilo lá virou uma bolinha de neve. Então, a gente tem uma baixa qualidade do dado, porque eu não consigo trabalhar com esse dado direito. E aí, se eu tenho uma baixa qualidade de dados, se eu não consigo trabalhar com o meu dado, se eu estou apagando incêndio, se eu estou com muitos sistemas que não se conversam e estou fazendo muitos trabalhos manuais, naturalmente eu tenho uma alta taxa de riscos para uma fiscalização, para uma advertência, e vou estar fora de compliance. E aí eu não estou fora de compliance muitas vezes só com o governo, que é o que a gente sempre está vislumbrando, mas eu estou fora de compliance lá na frente. Agora sim. Então, se a gente coloca na balancinha, naturalmente a automação ela vem aí num viés de trazer benefícios. E aqui é um ponto interessante. No começo, quando eu falava de automação, eu tinha alguns colegas que eles falavam assim, Ana, mas a automação ela pode tirar meu emprego, né? Quanto mais eu automatizar,
menos a probabilidade de eu estar aqui fazendo o meu trabalho o mês que vem, porque eu vou deixar com que a ferramenta faça de maneira automática. Muitas agendas que eu tinha, eu falava da solução e das soluções como um todo, e o usuário sempre ficava meio assim, eu brincava que ele procurava pelo em ovo, né? Mas ele procurava no sentido de denegrir, não para ele valorizar o trabalho dele, mas com medo dele perder a oportunidade do serviço dele, porque ele achava que a ferramenta estava vindo para tirar o recurso. E essa não é a ideia. Eu falo que o processo de automação hoje em dia nas empresas, e a gente tem percebido isso muito, as empresas que estão fazendo trabalhos de inteligência, de automação como um todo, a gente tem percebido que elas estão aproveitando justamente a prática, a expertise, todo o conhecimento que vocês têm, e aí eu falo de usuário, analista, gerente, diretor, enfim, seja qual for a categoria, para você usar de maneira estratégica. Então, a garantia é, você está deixando de fazer aquele seu trabalho de forma repetitiva e morosa para você poder utilizar agora o seu tempo, sim, de maneira efetiva, fazendo realmente uma entrega de valor, né? A proposta de valor, né, que é o tão chamado agora que vocês mais devem ouvir. Tá, então agora sim, coloquei na balança, a ideia é bacana, mas como que eu posso fazer esse processo? Como que eu posso garantir que desde o início, né, do meu trabalho, vamos pensar da minha rotina fiscal tributária, eu consigo automatizar os meus processos como um todo, garantindo uma sinergia entre as informações, fazer com que elas se conversem, mas não necessariamente eu também preciso ter o ciclo todo. Esse processo que eu vou mostrar para vocês agora, não se assustem, porque muitos que são, inclusive nossos clientes, eles falam assim, poxa, Ana, a ideia é bacana, mas será que eu preciso ter tudo isso? Não. Você pode automatizar os nichos, que são de maiores dores, ou você pode começar o processo como um todo. Tem empresas que elas estão, né, nessa evolução de automação. Então, muitos que conversam com a gente falam, preciso automatizar todas as minhas rotinas. Como que eu posso fazer isso? Então, a gente apresenta todas as nossas soluções. Não, eu quero só automatizar o meu processo de mensageria de nota. Ou não, eu quero automatizar o meu módulo de solução fiscal. Porque hoje, além da solução, eu tenho as minhas planilhas, que eu faço os meus blocos de arquivos SPED na mão. Então, a ideia aqui, pessoal, é de compartilhar com vocês o que a gente tem no todo, mas fiquem à vontade de identificar o que faz sentido para vocês na rotina do dia a dia, tá? Não se preocupem em ser muita coisa. Bom, então, a informação, ela nasce uma vez lá no RP. Eu brinco, né? Uma vez, porque teoricamente todo mundo, ou todas as empresas, mesmo que não tenham os grandes RPs de mercado, elas têm uma solução onde nascem essas informações. Então, eu tenho um ambiente de gestão, onde eu recebo os meus dados principais. Esse ambiente ele é um grande repositório. Então, uma vez que esse ambiente é um grande repositório, a partir dali eu preciso naturalmente começar a mapear como que eu vou trabalhar com o meu dado e para onde eu vou devidamente expurgar ele. A grande maioria do pessoal hoje tem uma grande dificuldade. Quando você fala de ERP, um dos grandes problemas, e não estou falando só de grandes empresas, a gente pode falar de empresas de médio porte ou até de pequeno porte. O grande problema é como que eu monitoro a quantidade de evolução e mudanças tributárias que o governo faz ao emitir uma nota, ou como que eu monitoro as alterações que vão sendo feitas pelos órgãos, pensando municipal, federal, e eu consigo replicar isso dentro do meu RP. Para quem tem SAP, né, é a famosa J1B-Tax, que você, teoricamente, nunca tem standard. Porque quem tem SAP standard hoje é um caso raro, né? Eu brinco que tem que ser estudado, porque é muito difícil hoje em dia da gente conseguir. Mas, em geral, você tem, né? A gente chama lá um motor de cálculo. E muitas vezes esse motor de cálculo é a planilha. Só que planilha não vive, né? Planilha não sobrevive por muito tempo. Planilha não se mantém, não recebe manutenção, a não ser que seja você que esteja ali acompanhando. Imagina quanto tempo você perdeu para você fazer essa manutenção? Quanto tempo demorou para você entender a bendita alteração que o governo fez? Então, quando a gente fala aqui de solução de motor de cálculo, é justamente uma solução que ela se acopla ao ERP, seja ele qual for. Naturalmente, a gente muitas vezes acaba direcionando para os principais de mercado, porque os principais de mercado também acabam divulgando quais são, né, as saídas, quais são as estratégias dele.
Mas hoje a gente pode falar que quando você consegue automatizar o seu motor de cálculo, a sua rotina de cálculo de imposto para entrada, para saída, para você ter seu controle de recebimento, sua contabilização, naturalmente, a sua nota fiscal, quando ela for emitida, ela vai ser emitida atendendo de forma muito melhor o processo. Então, aquela tendência de você estar aqui fazendo ajuste de nota, não vou falar que é zero, mas é quase zero. Porque se uma vez isso estiver bem apurado aqui, se você tiver a garantia de que todas as regras tributárias elas estão devidamente inseridas no seu motor de cálculo de imposto, naturalmente isso vai replicar dentro do seu RP de forma controlada, que vai refletir dentro da sua mensageria. Mas a mensageria ela precisa ir para os órgãos regulatórios e ela precisa voltar dos órgãos regulatórios. Então, quando a gente faz esse processo, muitas vezes hoje, as empresas elas se preocupam, inclusive, com o que a gente chama de miro e migo, mas nada mais é do que entrada, saída e recebimento de nota. Eu brinco que o recebimento de nota, ele melhorou muito, porque quando veio o REINF, a gente começou a descobrir que existia ainda muita nota na gaveta, né? Então, você começava a fazer um mapeamento de controle de contratos, de prestadores de serviço, e você começava a descobrir nota que estava ali 6, 7 meses, né? Eu falo isso porque eu vivenciei, espero que vocês não tenham passado por isso, mas eu vivenciei na época do REINF. E aí o REINF justamente foi uma situação do governo que nos demonstrou o quanto a gente estava aberto, né, a ter esse tipo de situação e estar desprevenido. Por quê? Porque a nota ela chegava na empresa, você colocava ali para fazer o pagamento, fosse a devolução, qualquer tipo de circunstância mais à frente, mas você não fazia. E isso ficava, só que aí você só lembrava disso quando vinha alguém de compras e falava: olha, tem um determinado fornecedor que está cobrando um valor. Então, você recebia esse tipo de informação. Então, quando a gente fala desse fluxo, né, que nasce a informação. Opa, acho que eu apertei errado. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mas tá bom. Quando a gente fala desse fluxo que sai do RP, faz os cálculos devidamente, devolve, centraliza a informação dentro de uma única origem, e essa origem começa a expurgar as informações, tanto para você fazer uma transmissão de nota, uma saída, ou você estiver falando de uma entrada, de um recebimento, você já começa a criar uma sinergia no seu principal dado, que é a nota fiscal. Então, se a gente falou que o petróleo novo é o dado, eu diria que a nota fiscal é a gasolina, né? Porque o governo, com ela, consegue fazer o que ele bem quiser na sua vida. Bom, mas aí o processo não termina aqui, né? Se eu recebi devidamente aqui, eu preciso devolver para o RP. Hoje em dia, a gente sabe que muitos desses processos eles são feitos de maneira manual. Por quê? Quando a gente está falando de entrada e saída, ok, a maioria dos sistemas hoje em dia, eles têm isso já de maneira automatizada. Mas quando a gente está falando um pouquinho da parte de recebimento, a gente não se preocupa só com a nota. A gente está falando de outros documentos eletrônicos, que são também vistos como documentos fiscais, mas que eles precisam fazer a entrada devidamente aqui. Então, se ele precisa fazer a entrada devidamente aqui, eu preciso garantir que, ao entrar dentro de um determinado sistema e isso seja trazido para o RP, todas as validações que muitas vezes vocês não conseguem fazer de forma manual, elas sejam inseridas aqui. Então, uma grande preocupação é garantir a sinergia entre essas informações através de soluções que naturalmente são homologadas, que sofrem atualização e que são mapeadas também, para serem devidamente atendidas às regras do governo, mas que estejam aqui todas centralizadas. Tá. Aí, eu penso que eu fiz a minha entrada, meu recebimento, minha saída, eu tenho os meus controles dentro dos ERPs, mas isso daqui é só uma perninha, né, do meu mês. Por quê? Dentro do mês ainda você tem um grande processo complexo, que é a emissão das suas obrigações acessórias. E aí a gente tem todos os dias, né? Eu falo que começa o mês, você está no fechamento. Os primeiros 15, 20 dias você está entregando a obrigação. Está terminando o mês, você está ajustando alguma coisa do começo do mês e o ciclo se repete. Quando a gente está falando de rotinas, que justamente são rotinas manuais, isso é mais moroso ainda, porque você vê que você fica enxugando gelo. E por que eu enxugo o gelo? Porque muitas vezes eu não consigo ter visibilidade ao gerar as minhas obrigações acessórias de que tipo de problema que eu tenho. Por quê? Muitas vezes, se todos esses meus pontos aqui, eles ainda são tratados de maneira manual, eu tenho inúmeros gaps.
eu posso ter gap na entrada, eu posso ter gap na saída, eu posso ter gap na entrada do meu RP de novo. Então, das duas, uma, ou você cria um controle naquela devida planilhinha, aonde tudo que eu tiver de problema eu vou sair corrigindo antes de entrar no meu ambiente fiscal, ou na hora que eu estiver fazendo a geração das minhas obrigações acessórias, ou até fazendo o cálculo do meu TP, eu vou ter que fazer ajuste. Por quê? Porque ao gerar a obrigação aqui, existe um ponto muito primordial que muitas vezes as pessoas elas não se dão conta. Hoje em dia, até se dão conta, né, eu diria, porque hoje a gente já está muito mais sênior nesse tipo de situação. Mas a grande preocupação qual é? Hoje, quando a gente se preocupa em atender as obrigações acessórias, em fazer a sua apuração devida, gerar relatórios e efetivamente gerar seu arquivo, a gente não pode se preocupar em só gerar um layout de transmissão ao governo. Eu preciso garantir que eu estou gerando as minhas obrigações de maneira aderente, com todos os meus briefings feitos. Se não foram feitos de maneira automática, eu posso fazê-los de forma temporariamente, às vezes pontual, mas eu preciso ter um pouco mais de sinergia. Mas eu preciso garantir que as informações que elas vão sair daqui, elas estejam devidamente validadas. Então, o que a gente precisa se preocupar? Além de todo o processo que eu preciso ter aqui muito devidamente mapeado, e aqui se eu automatizo, eu tenho a garantia de que não só a solução vai me trazer as informações já preparadas, mas ela vai me demonstrar efetivamente os possíveis erros, e além de me demonstrar os possíveis erros, ela vai me dar a garantia de que se tiver gaps, eu posso tratá-los. Por quê? Porque eu consigo aqui, de certa forma, também fazer ajustes. Mas na hora que eu vou gerar a minha obrigação acessória, eu preciso garantir que ela esteja validada e devidamente cruzada. Por quê? Quando a gente manda para o governo, quando a gente manda para o governo, existe uma grande preocupação. O fisco ele está validando individualmente, ele está cruzando com outras informações que aqui foram apresentadas e até com outras obrigações que aqui estão. Então, qual que é a nossa grande preocupação? Ao a gente apresentar um fluxo aonde eu tenho desde o meu processo de entrada, ao meu processo de saída, ao meu processo de transmissão e geração e validação, eu preciso garantir que as informações estejam devidamente atendidas e aderentes às prefeituras, à Receita, a todos os órgãos regulatórios. Quando eu tenho um ciclo aqui que se conversa, que existe uma integração, um ciclo que ele se autoalimenta, né? Porque é um ponto importante. Não adianta nada eu falar que eu tenho as soluções aqui devidamente integradas ou que eu tenho as soluções que se conversam. Ah, Ana, mas você está dizendo para mim que não necessariamente eu preciso ter todo o fluxo. Eu posso ter só a situação de mensageria inicialmente automatizada. Sim, faz sentido. Mas você precisa garantir que tudo que você está gerando aqui não seja não só automático, mas seja qualificado. Então, eu recebo atualização, eu tenho manutenção, eu acompanho o governo e eu efetivamente faço um trabalho também, que a gente chama aí, né, de inteligência, de você também preparar o usuário para o que ele vai ter aqui de novo, porque é um processo orgânico. Então, se eu estou falando que eu posso efetivamente utilizar só uma determinada perninha, ou eu posso usar todo o fluxo, eu preciso garantir que, além dessas informações se falarem, elas tenham a sinergia das atualizações e da evolução. Então, eu estou falando o quê? Se o governo muda alguma coisa que vai impactar a minha gestão, que vai mudar o meu cálculo de imposto, e esse cálculo de imposto depois ele vai vir aqui para a minha obrigação acessória que eu vou apresentar, naturalmente eu preciso refletir isso também dentro do meu módulo de cruzamento. Então a ideia, pessoal, aqui, até estou sendo breve, porque o assunto a gente sabe que ele iria muito mais adiante, né? Ainda mais quando a gente fala de obrigações, situações tributárias e tudo mais que a gente identifica, a nossa ideia é de sinalizar para vocês que, além da gente prover um processo de automação como um todo, e aqui eu posso falar de clientes que já têm esse processo de ponta a ponta, ou posso falar de clientes que têm só uma perninha, clientes que são usuários hoje de algumas soluções e estão vislumbrando fazer migrações de outras para automatizar um pouco mais, a gente precisa garantir para vocês que existe aqui um comprometimento da própria Thomson Reuters, no caso, do qual eu represento, que a gente vai acompanhar essas evoluções e refletir isso dentro das outras organizações, né? Então, muitos se preocupam de
Agora que eu não tenho mais tanto o controle na minha mão, estou falando de soluções SaaS, soluções onde a manutenção é feita pela própria Thomson Reuters, como que fica esse meu monitoramento? Uma vez que são soluções agora também falando soluções SaaS, pegando o gancho, a gente está garantindo que todo o processo de atualização, monitoramento, feedbacks para vocês é feito pela nossa equipe. Ah, mas o usuário ele fica rendido? Não, porque o usuário tem plataformas de treinamento para isso, tem plataformas de autoconhecimento para ele acompanhar, mas para ele identificar o que efetivamente ele precisa fazer automatizado. Então, o processo como um todo, ele se automatiza do início ao fim. Acho que eu até tenho mais uma perninha aqui. Não. O processo como um todo, ele se automatiza do início ao fim. Mas eu posso, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente está com um ciclo muito grande, por exemplo, de clientes que estão num processo de migração. E aí muitos estão se preocupando com o quê? Em fazer uma migração somente da plataforma, obrigada, da plataforma de soluções fiscais, de obrigações acessórias. Por quê? Porque quando eu estou falando de obrigações acessórias aqui, a gente muitas vezes está falando de transmissão, recebimento, GNRE, municipais, que a gente sabe que é muito oneroso hoje para você trabalhar de maneira manual. Não só para você controlar, mas para você acompanhar a evolução disso. Então, quando a gente está falando aqui do módulo, por exemplo, de soluções de obrigações acessórias, eu estou garantindo que eu consigo me conectar a todas as outras origens, eu gero as obrigações acessórias, eu gero um processo de automatização, onde essa automatização, ela valida, demonstra os devidos erros, demonstra o que pode ser ajustado quanto gap, cria uma trilha de auditoria, efetua o ajuste, óbvio, mediante autorização do usuário, né? Então, esse é um ponto importante. Não é porque a gente está automatizando que o controle daquela informação sai da mão do usuário. Isso é um ponto que eu sempre, quando eu converso com os meus clientes, eu comento com eles. Quando a gente está falando de plataforma fiscal, existe uma grande preocupação de o quanto eu continuo tendo a responsabilidade sobre aquele dado. O dado é da empresa. Então, a gente sempre vai demonstrar divergências, erros, inconsistências, mas como corrigir ou de que forma isso deve ser corrigido, está sempre na mão do usuário, porque quem conhece, quem tem a inteligência do negócio, quem tem a inteligência da particularidade da empresa são vocês. Então, eu posso sinalizar o que estaria divergente, mas naturalmente vocês vão saber a melhor maneira de tratar isso. Ponto importante, que a gente comentou bastante. Se eu estou automatizando, eu não posso perder a possibilidade de acompanhar e eventualmente ajustar pontualmente isso aqui. Então, esse é um ponto também importante. Quando a gente fala de automatização, seja do começo ou seja aqui no final, o usuário geralmente pergunta para mim, Ana, mas eu vou continuar tendo a possibilidade de fazer os meus ajustes, minhas alterações, minhas correções? Porque eu tenho um problema aqui na origem, eu não consigo voltar na origem para corrigir. Consegue. A ideia é essa, a ideia da gente automatizar, trazer possibilidades de automatização do dia a dia do usuário, o ideal, né, é que seja, eu falo que o mundo de Alice não existe, mas ele começa a ficar um pouquinho mais bonitinho quando a gente consegue automatizar todos os processos, mas a ideia qual é? Quando a gente traz um pouco mais de possibilidade de rotinas automáticas para vocês, a gente consegue também fazer com que o usuário administre melhor o tempo dele, seja inclusive para corrigir ou para melhorar aquele dado. Ele pode, naturalmente, continuar fazendo aquele ajuste de marreta, né, que eu falo que é o TOR, então ele vai lá, faz aquele ajuste fino, dá uma corrigida, ou ele vai lá e corrige na origem, que é o melhor. Mas a ferramenta permite esse tipo de possibilidade. Então, o que a gente quis trazer um pouquinho aqui para vocês é a possibilidade de compartilhar como que hoje a gente consegue garantir para os nossos clientes um certo fluxo, digamos assim, um pouco mais tranquilo, um pouco mais aderente à rotina dele, pensando desde o nascimento da informação até o momento de você transmitir isso efetivamente para o governo, fazer as devidas ordens de apuração na rotina do seu dia a dia, não deixando de ter essa informação na sua mão quanto controle, mas automatizando aquilo que fizer sentido para vocês. A ideia é de, como eu falei, né? Pode assustar um pouquinho tudo isso, mas isso daqui nada mais é do que a rotina de vocês no dia a dia, né? Como que vocês atuam. Muitas vezes vocês podem ter gaps específicos de maneira mais pontual, mas a ideia é de trazer para vocês uma visão do todo e fazer com que aí vocês pensem aonde faz sentido essa rotina de automação. Se faz sentido no processo de ponta a ponta, se faz sentido numa rotina mais específica. Às vezes eu estou falando aqui com pessoas que só são da área fiscal.
Então, para elas não faz diferença, talvez, eu mexer aqui na informação de origem. Por quê? Porque eu estou limitada aqui. Mas às vezes eu estou também falando com pessoas que naturalmente são responsáveis por toda a informação do RP, inclusive por toda a abrangência dos cálculos dos impostos. E aí fica aquela preocupação, né? Como que eu vou manter isso? A ideia é nós mantermos isso de maneira transparente para vocês, mas trazer essa flexibilidade para vocês também, tá? Acho que era isso, pessoal. Agradeço.